Olá, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós estamos aqui na Universidade Federal Rural do campus de Nova Iguaçu e nós estamos sendo recebidos aqui pela professora Raquel. Para iniciar aí uma parceria com o grupo do Museu Vivo de São Bento para que no âmbito do programa a gente pense essa dimensão do patrimônio na relação com a sociedade civil e na sua dimensão mais viva. Eu que vai nos brindar com uma palestra para os nossos alunos de pós-graduação, né? Uma turma grande que nós temos aqui. Pediu o pessoal para dar um alô aí para a televisão. E gostaria de agradecer, então, a palestra, na verdade, é para a gente pensar essa perspectiva do patrimônio na Baixada Fluminense e trazer esses aspectos importantes, não só da cultura, mas da identidade hoje, para a formação da nossa sociedade, da construção da pluralidade, da diversidade, dos aspectos da cidadania e, principalmente, da formação e difusão do conhecimento. Então, hoje, a palestra vai falando sobre o percurso do Museu Vivo de São Bento, do Sr. Antônio Augusto Braz, não é isso? Isso, é uma palestra do Antônio Augusto Braz. Ele vai nos brindar, na verdade, com essa rica experiência que o grupo do Museu Vivo de São Bento tem no campo do patrimônio. E aí a gente tem, né, o intuito de trazer essa dimensão mais viva do patrimônio cultural, que é exatamente essa perspectiva do patrimônio a partir do diálogo com a sociedade civil, para resgatar esses elementos da localidade, da regionalidade e tecer, então, a dimensão da pluralidade que é tão importante hoje nesses tempos de intolerâncias das mais diversas. Tá, ok. Esse é o programa Municípios em Ação. Daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com o professor Antônio Augusto Braz, ele que vai ser o palestrante do Museu Vivo do São Bento. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, nós estamos aqui com a aluna de pós-graduação da Universidade Federal Rural aqui do campus de Nova Iguaçu, a Sandra, né? Isso, Sandra. Quero te agradecer. E como é que você está achando o curso de pós-graduação, Sandra? Eu acho que é uma inovação, principalmente por ser na Baixada, né? E trabalhar patrimônio. Então, para gente que é morador da Baixada Fluminense, é muito bom ter um curso que fica pertinho de casa e trabalhar com a questão do patrimônio. Principalmente quando a gente pode olhar para a Baixada Fluminense e reconhecer que a Baixada também tem seus patrimônios e merece ser valorizados. Esse curso, por exemplo, no caso, é um legado, né, um marco na história da Baixada Fluminense, até para incentivar a investimento na região, né? Com certeza. A Baixada Fluminense, eu acho que ela precisa desses investimentos que vem hoje e principalmente, né, por esse olhar do patrimônio. Eu acho que o pessoal do Museu Vivo, eles sabem o que é isso, eles sofrem muito com essa falta de investimento que ocorre na Baixada Fluminense. Então, eu quero agradecer a sua participação. Tá, Bem, nós estamos aqui na sala de aula da Universidade Federal Rural do campus de Nova Iguaçu com o Alex. Alex, você é aluno de pós-graduação, não é isso? Exatamente isso, aqui do curso. E entrei na turma de 2019. Enfim, eu acho que o curso é maravilhoso, enfim, acrescenta aquilo que a Sandra colocou, né, um marco, essa questão desse mestrado aqui, né, no caso, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para poder, de certa forma, estar pensando também os patrimônios existentes aqui na região. Agora, por exemplo, todos esses alunos, você e os outros, vai abrir um campo novo de trabalho, principalmente aqui na Baixada Fluminense, né? Exatamente. A Baixada Fluminense, ela também tem, né, comporta algumas fundações. Por exemplo, o município de Magé tem uma fundação de cultura e muitas vezes essas prefeituras, elas não têm mão de obra qualificada. E esse curso de pós-graduação, no caso mestrado, ele está contribuindo para que seja, né, formada uma mão de obra, enfim, profissional qualificada para poder atuar nesse campo do patrimônio. Ok, muito parabéns aí pela decisão. Obrigado, obrigado. Esse é o programa Municípios em Ação, voltamos já já. E aí eles vão, na verdade, nos brindar com uma palestra sobre esse espaço, que é o próprio Museu Vivo de São Bento, e nos contar como é que é essa relação do museu, não só com o patrimônio, mas também com a Baixada Fluminense, com a formação das identidades, né? E a gente também tem aqui o professor Otair, né, que é coordenador do programa de pós-graduação e que tem buscado estreitar os laços, né,
com diversos setores da sociedade civil, e hoje, na verdade, é o Museu Vivo do São Bento que a gente traz para conversar, porque a gente tem, né, no programa uma perspectiva do patrimônio na sua dimensão de patrimônio cultural, e patrimônio cultural vivo, dinâmico, né, aquele do qual o próprio Mário Chagas fala, aonde a gente teria uma espécie de arena política. Então a ideia é também trazer essa dimensão mais viva da arena política, né, que existe hoje no próprio campo do patrimônio. E aí o próprio Antônio Augusto, que vem falar, e o Hélito, que tem um trabalho. Fala aí. Bom, gente, em meu lugar, boa tarde a todos e todas, né? Dizer que sejam bem-vindos, Antônio Augusto, companheiro de longa data. Nós temos um carinho muito grande pelo trabalho, né? O Museu de São Bento faz há muitos anos, né? Quando ninguém olhava a Baixada, né, Antônio Augusto, essa turma do museu já está envolvida com a temática, com essa responsabilidade, compromisso de dar visibilidade à Baixada Fluminense do ponto de vista da sua formação social, cultural, política, histórica, através de trabalhos, antes até do museu, né? Trabalho com turma de graduação, pós-graduação na FEUDUC, né? E depois a consagração, a materialização da proposta do Museu Vivo, que é uma proposta totalmente alternativa daquela ideia de museu tradicional, entendeu? Que a gente aprendeu desde pequeno. Então, a ideia é, ao aproximarmos tanto o projeto do programa, do PPG Pax, né, da Universidade Rural com o museu, a gente está pensando nessas articulações futuras de maneira a introduzir no nosso programa, no nosso currículo, atividade conjunta com o museu e nos fortalecermos enquanto instituições que trabalham com educação, com cultura, com formação, né, com a preservação da questão do campo, né, do patrimônio, nas suas diferentes dimensões, entendeu? Para além do material e imaterial, dessa falsa dicotomia, em relação a esse recorte maravilhoso que é a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, entendeu? Nós temos um compromisso fundamental com essa região, né, devido, historicamente, ser uma região marcada pela marginalização, pelas mazelas provocadas, fruto do desenvolvimento e a forma com que a capital sempre nos olhou, entendeu? Uma região onde mais de 60% é de afro-brasileiros, né? Filho de africanos escravizados nascidos no Brasil, fora as diferentes, né, origens da sua população em diferentes partes do país, e inclusive internacional, e principalmente daqueles que eram originários da terra e que foram praticamente dizimados, que eram os indígenas, e aqui era uma região do Tupinambás, inclusive. Então é uma honra receber o Antônio Augusto. Ele vai fazer uma apresentação, né, dos trabalhos que ele desenvolve, e aí eu e o Hélito, como convidado especial, poderemos comentar, trazendo algumas questões, eu pelo programa, pelo trabalho também que eu já desenvolvo, tanto no meu mestrado e doutorado em relação à Baixada, não necessariamente ligado a patrimônio, mas ligado aos estudos sobre a Baixada, e o Hélito podendo contribuir com o seu trabalho, e aí sim abrir para o debate dentro dessa perspectiva de uma atividade pedagógica, dentro da disciplina que a professora Raquel tem conduzido com muito zelo e muito gosto, que é uma disciplina fundamental, a questão da identidade, da cultura e patrimônio, que a gente chama a atenção que é uma disciplina-chave no nosso programa, né, de saída, ou seja, né, é a disciplina que introduz o aluno a todo esse âmbito ou essa ambientação intelectual da produção no campo do patrimônio, né, tanto com recorte pela articulação com a cultura, com a identidade, a memória, em termos conceituais e de pesquisas. Então é uma disciplina fundamental, e isso mostra quanto um programa de pós-graduação pode estar criando, se recriando na sua maneira e na sua forma de ensinar e de formar quadros. Então, né, o Antônio Augusto, estamos todos ouvidos. Então. Boa tarde, meninos, meninas, prazer estar aqui, um abraço para a professora Raquel, professor Thaí, grandes amigos. A professora Raquel mais recentemente, o professor Thaí já de longa data, como ele mesmo já reportou, não tão longa data assim, que nós não somos tão velhos, né? Mas uma caminhada muito bonita.
E é uma alegria de rever o professor Wellington aqui, um grande amigo lá da cidade, pesquisador de grande potência e também foi diretor de um museu lá na cidade. O Wellington dirigiu o Museu Duque de Caxias, já está agora, não foi, Wellington, durante alguns anos, né? Então é muito legal a gente estar aqui, está contribuindo. Eu fiquei muito feliz há alguns anos quando soube da iniciativa da universidade de promover um programa com esse corte. Como o professor Thaí bem fala e defende de forma contundente, é necessário para nós, as periferias, olharmos para nós mesmos e fazermos uma abordagem do ponto de vista analítico, científico, para que a gente possa entender, evidentemente, as raízes dos nossos males, né? E também onde estão as nossas potências capazes de nos tirar dessa marca histórica, de memória, que tanto nos atordoa e que tão mal faz a nós que vivemos aqui. Então a ideia de investigar a história, o patrimônio, a memória, a cultura da periferia, em particular da Baixada Fluminense, é fundamental, é estratégica. A Universidade Rural cumpre esse papel de forma exemplar e a gente fica muito, mas muito feliz mesmo em saber que o programa inaugurou-se com sucesso e que agora desenvolve, né, trabalho junto a vocês. A primeira turma formou-se há alguns meses, não foi, Otávio? Mês passado, uma das meninas que fez a primeira defesa, qual o nome dela? Da Tadinha, uma pessoa maravilhosa. Tatiane nos honrou com o tema do Museu Vivo do São Bento. A Tatiane é uma pessoa maravilhosa. Então a gente está assim, de muitas formas feliz em estar podendo participar e podendo ajudar vocês. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um pequeno histórico do que é o museu, como é que ele se formou, quais são as suas características. Depois eu vou apresentar algumas questões que o museu, com as quais o museu lida, para além da questão clássica de um museu, que é, através de suas coleções, exprimir o assunto na qual ele se debruça. E depois a gente vai conversar um pouquinho com o Wellington e com o Thaí, e a gente bate um papo aqui sobre as questões que eu puder colaborar com vocês. Está agendado também, o Thaí e a professora Raquel já devem ter colocado para vocês uma visita ao museu, né, de vocês todos. A gente, a princípio, pensou dia 22, não foi, Thaí? Mas o feriado deve atrapalhar a gente um pouquinho, talvez a gente remarque para o dia 29, eu vou olhar na agenda do museu, já vou avisar e vou ficar muito feliz se vocês todos esteriam lá. Alguns de vocês já conhecem, já foram lá, já visitam o museu, sei em particular, né? Então, revê-los lá e conhecer receber os que ainda não conhecem lá, para a gente vai ser fundamental. Eu trouxe aqui estou falando rápido porque eu cheguei muito atrasado, me desculpe, fiquei preso aí no trânsito, aí, nos meus compromissos. A professora Marlúcia ficou de vir também, mas apareceu uma agenda para ela, uma demanda ambiental do museu, uma agenda ligada ao Ministério Público Federal, ela infelizmente não pôde vir, que é uma das questões na qual o museu se debate, na defesa do território. Eu vou falar disso daqui a pouquinho também. Aí trouxe aqui um PowerPoint e um pequeno documentário feito pela Rede de Educadores de Museu, uma rede estadual de educadores de museu, que dá um pouquinho dessa dimensão do que é o museu. Vou passar esse documentário e aí a gente fala um pouquinho a partir daí. Combinado? Os que usam vermelho atraem a minha atenção. Geralmente eu faço pergunta para as pessoas que usam vermelho. Lá na graduação, quando eu dava aula na Feoduc, na Unigran Rio, as pessoas que usavam vermelho eram os meus alvos preferidos. Aí o que acontecia? Elas nunca mais vinham de vermelho. Aí eu pulava para as pessoas que usavam azul, que é a minha segunda cor, né? Que são dos meus orixás. Aliás. E depois aí as pessoas nunca mais vinham de azul. Aí eu pulava para a terceira cor, para a quarta cor, para a quinta cor. Como as pessoas não podem vir peladas, elas sempre eram alvo das perguntas. Então a sequência das cores vai começar daqui a pouco. Então tá bom? Tá chegando o som? Museu Vivo do São Bento, de Caxias. No norte aqui é Magé, ainda é Baixada Fluminense. No oeste aqui é Caxias. Museu Vivo de São Bento, administrado pela Prefeitura Municipal de Caxias, né? Foi alvo esse ano dessa visita técnica, né, da REM do Rio de Janeiro. A REM é a Rede de Educadores de Museus e Centros Culturais do Rio de Janeiro, é um grupo de
áreas, das instituições envolvidas com patrimônio e com cultura, que resolveram fazer essas reuniões com o objetivo de aprimorar seu conhecimento, trocar ideias, né, trocar experiências, com o intuito de não só conhecer um espaço físico, né, como também a gente conhecer as atividades educativas que são postas naquele espaço. Onde chegaram os primeiros habitantes da região, hoje cercado por invasões irregulares de casas, a coordenadora do museu, Marcos Santos de Souza, mostra os limites da antiga fazenda do São Bento do Iguaçu, as serras no fundo, a refinaria do de Caxias em frente e à direita a Bahia. Terras que o sambaquis encontrados por aqui receberam povos entre 8 e 2 mil anos atrás. Mas encontramos um modo de veneno de cobre que servia como depósito de carvão. Adiante, 2 prédios que faziam parte do complexo São Bento, um galpão que armazenava o que era produzido no material, um casarão que cuidava das pessoas do palácio. Os 2 prédios, hoje abandonados, vão ser transformados num complexo cultural. Em frente, 2 bens tombados que disputam o patrimônio histórico e artístico nacional, IFAM, a Casa de Vivenda da Fazenda do Iguaçu e a Capela de Nossa Senhora do Rosário, no São Bispo, erguida em 1645. O museu ainda tem uma sede administrativa e um espaço para exposição. Histórias de vidas, histórias de religião, histórias que pouca gente conhece. Então é isso, para a gente ter uma ideia, caracterizar o museu de uma forma técnica, ele é um museu de percurso. Ele é um ecomuseu, um museu a céu aberto, ele é um museu que não se resume à edificação na qual ele está sediado. Há uma sede administrativa, a imagem dela passou rápido aí, que era uma antiga escola, e dessa sede, de certa forma, dentro da sede nós guardamos alguma museografia, né? Ela é apresentável ao público, você chega lá, os espaços da sede, as paredes e as salas, eles são museografados, mas o museu, eu até brinco com as crianças que recebemos lá, o museu não se resume àquela edificação, ele vai para além, como vocês viram, ele é um território. E por que o território do São Bento acabou abrigando esse museu do ponto de vista patrimonial? Porque o território do São Bento, ele tem uma série de sobreposições de momentos históricos que vão para além da importância da história da cidade. São sobreposições materializadas em edificações e espaços de memória que dialogam com a história do município, com a história da Baixada Fluminense, com a história do Estado, com a história do país e com a história, portanto, uma história internacional. Então, houve essa, digamos assim, né, essa sobreposição histórica naquele território. E foi identificado quando? Quando é que isso foi identificado? Lá nos anos 80, e o Thaí é uma pessoa que nos ajudou muito já naquele momento, já estou revelando nossa idade, Thaí, né? Nos anos 80, na faculdade de História, no departamento de História da FEUDUC, que é a primeira instituição de ensino superior da Baixada Fluminense, criada em 68, nos anos 80, quando chegamos lá,
estimulados por apaixonados pela cidade, uma delas a professora Marlúcia. Dentro do Departamento de História a gente vai organizar uma tentativa de conhecer um pouco da história da Baixada Fluminense e das suas peculiaridades. E aí, logo no entorno da FEUDU, que fica no São Bento, essas edificações, digamos, a monumentalidade de algumas edificações, como a Fazenda São Bento, nos chamou a atenção, nos debruçamos sobre essa pesquisa e fomos aqui e ali encontrando esses detalhes que vão caracterizar o território do São Bento como esse território de uma múltipla concentração de potencialidades patrimoniais históricas. E com os nossos alunos de História, nós ingressamos no departamento, eu, Marlúcia, professor Paulo Pedro, professor Nielson, as professoras Luciene, os professores do Departamento de História vão começar a olhar aquilo com cuidado e fazer as visitas, chamadas visitas, os estudos de campo, as visitas técnicas. Propusemos naquele momento a criação de um pequeno departamento de pesquisa dentro da faculdade. Esse departamento de pesquisa depois migrou para os cursos de pós-graduação. Os cursos de pós-graduação começaram a se concentrar nessa coisa da cultura, da história e do patrimônio da região. Então foi criando uma tradição. Alunos foram se formando e essa identificação do território como uma potencialidade histórica e patrimonial se fez nesse processo dos anos 80 para os anos 90. Mas era uma relação da formação do professor de História do Departamento de História da FEUDUC. E a partir daí a gente parte para a defesa de uma política pública na cidade, e não apenas na cidade, mas na Baixada Fluminense, que proponha a defesa dessas riquezas patrimoniais e culturais. Porque não se entende a história de um município da Baixada Fluminense se você não conseguir entender a história da Baixada Fluminense. E aí uma série de ações do ponto de vista da política pública e do incentivo à pesquisa, a partir desse núcleo de professores e pesquisadores alunos, depois professores formados na FEUDUC, esse desejo de memória, de patrimônio de história começou a se consolidar. E aí, no final dos anos 80 e dos anos 90, a gente começou uma política de criar pequenas instituições para abrigar esse esforço, essa luta de manter a pesquisa e a divulgação da história da Baixada Fluminense em pé. Criou-se a Associação de Professores e Pesquisadores de História CLIO, no finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, que era o resultado desse primeiro esforço feito na década de 80. Professores formaram alunos viraram professores, e essa rede se constituiu. E um belo dia chegou à conclusão que, para que a luta pudesse continuar, já que não havia ainda uma presença do poder público, achou-se por bem criar a estratégia de associações, de ONGs, de pesquisa que pudessem abrigar esses conteúdos já produzidos e esses esforços já acumulados. Criou-se a CLIO. A CLIO herda ali em Caxias um esforço de pesquisadores que a antecederam, pesquisadores que já faziam uma pesquisa mais individual aqui na Baixada Fluminense, inclusive em Nova Iguaçu, né? Apaixonados pela história da região, a gente herda essa luta, a gente potencializa essa luta do ponto de vista da pesquisa acadêmica, e no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente começou a perceber que esse acúmulo de informações e o esforço que estava se fazendo na rede começou a se multiplicar, né, com as parcerias que a gente começou a encontrar em vários lugares. Mais adiante, na metade dos anos 2000, esse esforço também vai para a Unigran Rio, quando a Unigran Rio cria o seu curso de História. Então a Unigran Rio também abraça esse esforço de criar, né, linhas de pesquisa e formação dos seus professores de História, de Geografia, de Literatura, focados para a região, uma coisa que a FEUDUC já fazia há mais de 20 anos, a Unigran Rio começa a fazer quando ela cria o seu departamento de História. O nosso esforço se estende a outras solidificações, como, por exemplo, a parceria com a modernização do Instituto Histórico de Duque de Caxias, que fica na Câmara Municipal, que é um local que merece a visita de todos nós, que a partir desse diálogo entre FEUDUC, CLIO, pesquisadores entusiasmados e algumas universidades começou também a se fortalecer. E quando chegou lá, do lado de 2003, 2004, a gente começou a ver a possibilidade de que pela primeira vez o poder público municipal pudesse, de uma certa forma, abrigar esse esforço. O que estava acontecendo, né, Wellington? A gente tinha reunido muita informação, né, muito acervo, muita informação, e já tinha começado a estimular pesquisas, porque o Departamento de História da FEUDUC, como eu acabei de dizer, ele já, dentro da sua pós-graduação, já estava, né, propondo aos seus alunos, incentivando e dando a eles a condição de fazer a pesquisa regional. Alguns de nós já tínhamos levado esse esforço para os mestrados e doutorados da UF, da Universidade Severiano Sombrio em Vassouras, que tinha uma concentração de história regional. Eu fiz o meu mestrado lá, e o compromisso de todos eles era que levássemos a temática regional para lá. Isso já estava gerando frutos, já estava gerando resultados, pesquisas estavam sendo feitas, publicações começaram a ser editadas. A primeira delas é a Hidra de Iguaçu, que é uma revista publicada pela CLIO,
com esse foco regional e sempre dialogando com outros esforços em outros municípios, né? O que foi feito lá não foi nada original, não foi, na verdade, uma potencialização daquilo que estava sendo feito. E só pôde ser feito porque houve diálogo em outros locais, né? Não há nada de espetacular ou individual feito ali pelo grupo de Caxias, não, muito pelo contrário, só prosperou por causa dos diálogos. E no Instituto Histórico criou-se a Pilares da História, que é uma revista muito importante, é a única revista regular que abriga textos de história regional, de patrimônio, de cultura, geografia e de literatura. Ela tem quales, inclusive, vocês estão convidados a publicar na revista, né? Vocês fiquem à vontade, são parceiros nossos, faço parte da comissão editorial da revista, né? Nós temos essa alegria de poder ter esse espaço dessas publicações, chama-se Pilares da História. Ela tem 22 números, deve ter uns 300 artigos publicados nela, é a única revista regular em circulação na Baixada Fluminense. Vocês podem acessá-la pelo site da Câmara Municipal de Duque de Caxias. Ela está publicada eletronicamente lá, todos os 22 números. No site da Câmara Municipal você encontra o link do Instituto Histórico e dentro do link do Instituto Histórico encontra esses 22 arquivos com todas essas revistas. Estou fazendo essa volta toda para dizer que em 2005 tudo isso, né, que pipocava aqui e ali, tendo Caxias como centro, porque era lá que a gente atuava, começou a nos obrigar a nos esforçar na direção de que o poder público abraçasse essa causa, porque tem a transitoriedade das coisas, a gente desaparece, a gente morre, né? E esses arquivos acabam sofrendo esse colapso. Por exemplo, quando a gente saiu, em 2008 eu saio da FEUDUC, eu entrei lá em 83, olha, entregando minha idade, né? O Otaí já estava lá também, ajudando a gente em 83, então ele não é novinho não, né? E saiu em 2008, depois de ter feito uma carreira de professor, coordenador, vice-diretor, e em 2008 saiu brigado, porque eu estou liderando um processo de municipalização da universidade, e a faculdade acaba, né, nos condenando por esse movimento. Todo o departamento de história é demitido, Marlúcia, inclusive, que talvez seja uma das mais potentes pesquisadoras da história da Baixada Fluminense, é demitida, e todo o nosso esforço de pesquisa de 10 anos que estava dentro da FEUDUC, no Centro de Memória e Documentação que nós criamos lá, foi simplesmente destruído assim, por retaliação. Eu tinha uma linha de pesquisa que eu tinha muito carinho, que eu chamava de História dos Bairros, onde eu propunha aos meus alunos de terceiro e quarto período do curso de História que eles se dedicassem a fazer uma pesquisa empírica sobre os bairros da cidade. A gente tinha ali por volta de 300 pequenas monografias que falavam dos bairros de todas as cidades da Baixada Fluminense, né? Eram elementos que não era exatamente uma pesquisa densa, mas tinham informações muito preciosas, né? Porque eram baseados, a base dessa pesquisa das histórias de bairro eram as entrevistas que se fazia com os moradores antigos de cada bairro. Então imagina, né? A gente devia ter lá pelo menos umas 500 e poucas entrevistas com moradores. E isso tudo foi jogado fora, foi destruído, né? Jogado fora mesmo, colocado num carrinho de mão, jogado fora, né? Como retaliação à nossa tentativa de fazer a faculdade se municipalizar. Então, diante dessas catástrofes, a gente achava a estratégia mais do que necessária era que o poder público abrigasse esses esforços. A cidade já tinha um museu, o Wellington logo depois vira diretor do museu, que é o Museu da Taquara, né? Tinha esse museu desde os anos 80, é isso, Wellington, né? Mas um museu que mantinha uma linha tradicional, cultuadora daquele que dá o nome à cidade. O Wellington depois tenta se esforçar ao máximo que ele pode para dar uma outra direção nessa linha, né? Tarefa difícil que ele vai encarar, né? Mas não tinha nenhuma política de proteção do patrimônio, muito menos da produção ligada ao patrimônio. Então, o que fazer? Agora vamos novamente voltar ao combate da política pública. Em 2005 aparece uma janela de oportunidade, que é aquilo que a gente tem que explorar, né? A gente tem que produzir, a gente tem que se esforçar, a tarefa da universidade, a tarefa da pesquisa, a tarefa dos apaixonados, mas as janelas de oportunidade no jogo político, eles têm que ficar bem atentas diante de nós. O que não significa dizer se vergar os nossos princípios. O que a gente tem que fazer é ficar atento às possibilidades. Em 2005, a gente sempre teve uma parceria muito forte com o Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, o CEP, na qual, por exemplo, eu já fui diretor do CEP. O CEP é uma das nossas... eu, pelo menos, considero assim, né, um dos orgulhos da Baixada Fluminense, em particular o núcleo de Duque de Caxias, assim como todos os outros núcleos. E em 2005, numa pauta sindical, veja que coisa diferente, né? Numa pauta sindical, a gente até brinca quando vai aos congressos de museu Brasil afora, que deve ser o único museu criado através de uma pauta sindical. Eu não conheço nenhum dele. E em 2005 a gente propõe ao governo municipal, à época o governo era o atual prefeito, Washington Reis, era o primeiro mandato dele,
Havia uma boa relação dentro da Secretaria de Educação, né, com as pessoas que ali estavam, muitos deles tinham sido nossos ex-alunos, são as tais janelas de oportunidade, né? E aí a gente vai, através do sindicato, a gente podia fazer um pedido pessoal ao prefeito, quebra o nosso galho, cria um museu, não sei o quê, mas isso tem perna curta, né? Esse tipo de pedido, essa relação interpessoal, ela acaba quando o mandato do cara acaba. Então, o que a gente vai propor? Vamos criar uma coisa institucional. Todo esse grupo que militou até então, né, da qual eu resumi rapidamente esses minutos iniciais, ele se reúne por dentro do sindicato, que é um parceiro muito forte e muito leal, e propõe, dentro de uma pauta sindical, a criação, na estrutura do governo municipal, de um órgão que abrigue esses acervos. Um centro de pesquisa, né? A gente não chamava de museu ainda não, a ideia de museu vem depois, e vem pela iniciativa apaixonada de uma pessoa que para mim é um dos heróis do povo brasileiro. Eu falo isso com ele, ele quer me bater, mas eu considero ele um dos heróis do povo brasileiro, que depois nos visitou e falou, isso aqui é um museu. Eu achei que ele tinha até bebido alguma coisa, porque como é que eu podia imaginar que andar pelo meio da rua era um museu, né? Uma pessoa hiper apaixonada, que eu tenho o maior carinho, a maior admiração, que é o professor Mário Chagas, que a professora Raquel citou, né? Que é o padrinho do Museu Vivo do São Bento. Mas em 2005, a gente não tinha ideia de museu, a gente tinha ideia de um território que a gente fazia essas pesquisas, a gente queria criar um centro cultural. Essa pauta é oferecida à prefeitura e naquele momento, né, esses parceiros que nós temos dentro da estrutura do governo vão convencer o prefeito acha que não vai gastar muita coisa, não atrapalhar a vida dele, vai dar um prédio para esses caras aí, para eles fazerem um centro cultural. E o prédio que foi escolhido é um prédio que está no território do São Bento, que havia sido uma escola implementada nos anos 40, em um dos projetos que o território abriga, que é um projeto da criação do Núcleo Colonial São Bento nos anos 40, que é um projeto getulista, que é uma das marcas do território. A gente caminha pelo território, a gente vê muito essas marcas da ação getulista na região. Essa escola, que havia sido uma escola desse projeto nos anos 60, ela é abandonada, o governo municipal abriga essa escola e até os anos 80, os anos 90, ela vai se deteriorando, muito pequena. No começo dos anos 2000, ela é transferida por um prédio maior e esse prédio fica ali abandonado, perdido, destruído. E a gente usa esse prédio como base, não apenas porque ele está no centro do território e o tamanho dele estava satisfatório às nossas necessidades, é a simbologia dele ter sido herdeiro dessa história, né, do território. E aí o prefeito provavelmente não desconfia da potência disso, fala, deixa esses caras fazerem, né? Esse centro cultural deles aí, estão enchendo muito meu saco, né? E aí eu tenho que honrar a militância da secretária de Educação na época, professora Selma, e tenho que honrar a militância da secretária de Cultura na época, professora, meu Deus, ela foi candidata a prefeita do Rio agora, daqui a pouco eu lembro dela. Partido Novo, esqueci o nome dela, daqui a pouco eu lembro. Tenho que honrar esses dois nomes, porque ali foram bastante incisivas na defesa do assentamento desse tal centro cultural. Aí a gente criou uma coisa chamada Centro de Pesquisa Histórica e Documental. E ao mesmo tempo criamos um Centro de Memória de Educação, que era uma militância dentro do sindicato de professoras maravilhosas, uma das quais nos deixou, a professora Fátima Davi, que se dedicava à ideia de fazer essa história, essa memória, essa documentação das experiências educacionais e pedagógicas na Baixada Fluminense. Maravilhoso o trabalho dessas pessoas. Então, esse prédio acabou brigando esses dois centros. 3 anos depois, em 2008, por conta do diálogo que a gente começou a fazer com o Mário Chagas e desse convencimento apaixonado que ele fez a todos nós, da ideia de museologia, de museu de céu aberto, de museologia social, a gente cria uma lei, isso tudo é criado em lei municipal, dos centros, e em 2008, uma lei municipal que cria o Museu Vivo do São Bento, né? Convencidos que fomos de que a museologia é uma grande e potente ferramenta de cidadania e de cidadania cultural. E aí, além de professor Mário Chagas, uma pessoa fundamental para a gente é a professora Regina Abreu, né, do Departamento de Memória Social da Unirio, uma grande amiga, uma grande parceira, e a gente, todo lugar que a gente vai, quando os encontra e quando não os encontra, a gente faz questão de chamá-los de padrinho e madrinha do Museu Vivo do São Bento. Eles ficam muito emocionados com isso, porque eles são as pessoas que vão dar essa sustentação acadêmica e conceitual para a ideia de museu. Aí todos nós vamos ser obrigados, diferente do Hélio, que já tinha uma carreira nessa direção, a gente que somos modestos professores de história, a gente tem que começar a aprender o que é museu, como é que lida com a museologia, e vai dialogando com todas as experiências museais.
Então é um pouquinho essa é a história, né? O vídeo mostra um pouquinho as características e essa minha fala corrida aqui, apressada, fala um pouquinho da história. Mas qual é o tempero do Museu Vivo do São Bento, que ele já tinha na sua gênese lá nos anos 80, quando o Departamento de História da FEUDUC começa essa coisa das intervenções de pesquisa e experimentação no território, e que se mantém até hoje, e que ganhou dimensão e musculatura quando a gente começou a perceber que essa experiência era mundial e era nacional, que ela é rotulada na experiência acadêmica como museologia social. Que diabo é isso que a gente faz questão de exibir com grande orgulho? A ideia de que o museu, que tem um papel fundamental, que é o papel do cativamento, da divulgação, do encantamento e da formação de um capital cultural no seu visitante, né? Porque o museu basicamente é isso, né? É um grande local de encantamento, né? À toa que a palavra museu vem de musas, que significa, né, um encantamento. Esse encantamento que tão bem faz a todos nós, quem de nós visitou o Museu Nacional, né, destruído pelo sinistro do incêndio, e não se encantou enquanto criança com aquilo, né? Esse é o primeiro papel dos museus, encantar, né? Fazer sonhar. O Mário fala muito disso, ele está coberto de razão, porque é o nosso, né? É a nossa praia, né? Fazer com que as pessoas se encantem com aquela fuga do cotidiano que o museu pode oferecer. Isso por si só, que atrai a atenção para o capital cultural. Caramba, o que é isso? Eu quero estudar. Quantos de nós, possivelmente que até vocês, né, foram estimulados em algum momento da juventude de vocês por uma experiência visual dessa, né, e sensorial dessa. Pô, que bacana, eu quero caminhar nessa direção, né? Isso por si só já é fantástico. Se o Museu Vivo do São Bento estivesse cumprindo essa missão com foco na Baixada Fluminense, e cumpre, porque a gente recebe um monte de crianças, isso por si só já seria fundamental. Mas o diálogo com a museologia social nos mostrou que aquilo que fazíamos antes e que estamos fazendo agora do ponto de vista do museu reforça essa fundamentalidade e coloca o museu como uma instituição de cidadania potente, que é a intervenção nas questões do território. A ideia de que o museu ele é um agente do território. A ideia de que o museu é um fórum de divulgação das lutas do território. A ideia de que o museu ele pode e deve ser um parceiro no aprofundamento dessas lutas. E aí eu parto para a segunda parte da minha fala, rapidinho, para que o Tair e o Wellington me ajudem aqui nas reflexões e vocês possam conversar, que é o seguinte: o que trata o Museu Vivo do São Bento? Trata do que todo museu trata, do encantamento a partir da exposição de suas coleções. Quais são as coleções do Museu Vivo do São Bento? São as coleções derivadas do esforço de entender a Baixada Fluminense e da relação da Baixada Fluminense com o mundo, o universo como um todo. E qual a principal coleção do Museu Vivo do São Bento? Uma vez questionados de forma irônica pelo supervisor do IFAM, que não é o atual, que numa reunião que fizemos no IFAM, na luta que travamos o tempo todo para manter as edificações coloniais em pé na Baixada, em umas diversas reuniões que tivemos no IFAM, Carlos Antônio, me parece que era o nome dele, um senhor bastante culto, bastante respeitado no mundo da museologia clássica, que isso era o superintendente do IFAM na época, isso há uns 10 ou 15 anos atrás, de forma irônica, ele brincou conosco, falou assim: mas vocês são o Museu Vivo do São Bento, quer dizer que os outros museus são todos mortos? Nossa, sacanagem, né? Essas brincadeiras que se fazem com o nome, né? E aí eu, por um insight, eu virei para ele e falei assim: não, cara, a gente não